versículo 3. Um cristão de verdade. Um cristão de verdade. Um cristão de verdade ama e conhece a verdade. Versículo 1. Versículo 2. Um cristão de verdade permanece na verdade. Um cristão de verdade usufrui em amor a verdade. Essa é a mensagem dos 3 primeiros versículos. Estudamos a palavra do Senhor, desde a eternidade, né? E vamos estar orando juntos. Agradecemos o privilégio de servir, agradecemos o convite do povo, que o Senhor esteja recebendo o Senhor com aroma agradável. Pedimos, Senhor, das crianças, que eles possam receber a tua semente em suas vidas, que venham a produzir frutos como o Senhor quer. Agradecemos pelas professoras que dão assistência, orientação e da tua palavra. Clamamos, Senhor, pelo nosso povo aqui, que teu Espírito tenha liberdade de atuar sobre nossas mentes, e mova, Senhor, poderosamente, força para que possamos viver intensamente a tua vontade. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Estamos aqui porque supostamente somos cristãos. Por que supostamente? Quando um carro entra numa garagem, nós reconhecemos que uma garagem é para o carro. Estamos numa garagem. Nós não somos um carro. Estamos aqui reunidos como cristãos. Mas para sermos, precisamos viver o cristianismo. Praticar, crer. E é essa a mensagem da segunda carta de João. Precisamos ser cristãos verdadeiros. Estudamos o versículo 1 e o versículo 3. Um cristão de verdade. Um cristão de verdade. Um cristão de verdade ama e conhece a verdade. Versículo 1. Versículo 2. Um cristão de verdade permanece na verdade. Um cristão de verdade usufrui em amor a verdade. Essa é a mensagem dos 3 primeiros versículos. Estivemos estudando o versículo 4 ao 6, que mostra o ciclo vitorioso do cristão que anda na verdade. Andar vitorioso do cristão, que usufrui em amor da verdade. Então a verdade tem que fazer parte da nossa vida, do nosso andar, que vai trazer o fruto do Espírito, o amor, que vai nos conduzir em obediência aos mandamentos de Cristo, que vamos nos submeter novamente à verdade, que vai produzir o fruto do Espírito, o amor, que vai nos conduzir à obediência aos mandamentos de Cristo. É um ciclo vitorioso do cristão. Isso deve ser o nosso viver. Vamos estudar hoje do versículo 7 ao versículo 11. E ele fala da oposição do cristão à mentira. Perceba, houve uma ênfase nos 3 primeiros versículos. A verdade. Houve uma ênfase do 4 ao 6 de viver os mandamentos de Cristo. E agora a ênfase é oposição à mentira. E isso é algo que o cristão
não gosta de fazer não. O cristão gosta de ficar em cima do muro. Sem falar no mineiro. O mineiro, então, é campeão de ficar em cima do muro. Mas um cristão de verdade não fica em cima do muro. Em cima do muro, já está o enganador. Já está apoiando o anticristo. O falso profeta. Desde que a igreja nasceu, muitos anticristos têm vindo pelo mundo afora. Até culminar no ápice, no clímax, o anticristo. Lá na tribulação. Só que nós temos que ter um comportamento de oposição. E ninguém gosta de ser oposição. Mas o mandamento de Cristo aqui é oposição, se você é um verdadeiro cristão. E eu gostaria muito que essa igreja fosse uma igreja conhecida pela sua oposição à mentira. Vamos lá. Versículo 7. Porque muitos enganadores, mentirosos, têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o diabo, e o anticristo. Vamos trabalhar um pouquinho esse versículo aqui. A ênfase, então, aqui está passando a oposição à mentira. E ele começa falando de muitos enganadores. Enganadores que ensinam falsas doutrinas. Enganadores que conduzem as pessoas ao erro. Pois a verdade e a vida, o andar, andam juntos. Esse é o viver cristão. Só que a doutrina errada anda junto com uma vida errada. Agora, da onde vêm esses enganadores? Da onde surgem esses enganadores? Nós temos que saber a fonte. Da onde é? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Saído da onde? Da igreja. É na igreja que surgem os enganadores. Puxa, mas você não está sendo muito radical? 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Estamos nos últimos tempos. 19. Eles saíram da onde? Nosso meio. É da igreja que saíram. Tá? Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não queira poupar enganador anticristo. Tá? Não é para fazer média. Mandamento de Cristo. 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Nós temos a habitação do Espírito Santo. Nós temos a iluminação do Espírito Santo. Nós temos a verdade à nossa disposição. Só que a verdade é antagônica à mentira. E silêncio diante da mentira é cumplicidade. 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. A gente sabe.
Antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. São antagônicas. Mentira é com o pai da mentira. A verdade é com o Senhor Jesus. Minha palavra é a verdade. Eu sou a verdade. São coisas opostas. E nós temos que deixar claro a quem servimos. A verdade. A verdade tem que ser pregada. E a mentira tem que ter oposição no cristão. Muito bem. Atos, capítulo 20, versículo 29. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O enganador, o anticristo, no meio da igreja. E eles não estão nem aí. Versículo 30. E que dentre vós mesmos, da onde que venham? Dentre vós mesmos. Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E se a gente não tomar posição, essa gente vai crescer, essa gente vai penetrar na igreja, essa gente vai contaminar a igreja e essa gente vai desviar o rebanho. Não tem como ficar em cima do muro. Ah, não, mas politicamente correto você ficar passado de bonzinho. E infiel ao cristianismo que você diz crer. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Meus irmãos, eu tenho vergonha de falar que sou evangélico. Tal são as práticas libertinas da igreja. Porque não existe oposição quanto à mentira. Vamos começar por oposição. E acabar com essa pataquada, com essa palhaçada que estão correndo nos cultos. Não na nossa igreja. Mas se a gente não pôr a boca ao trombone, será infamado o caminho da verdade. E está sendo infamado. Está sendo uma piada. O verdadeiro cristão tem oposição à mentira. Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Olha como está funcionando as igrejas. Elas não se opõem ao mundo, elas trazem o mundo para dentro da igreja. Daí, cheio de pessoas mundanas aqui, o culto tem que funcionar como? De maneira mundana, para agradar o povo. E aí começa, se fazer comércio. Vem aqui, você vai receber uma bênção muito grande. Vamos começar aqui com oferta de R$100. Vamos lá. E dinheiro para dentro do caixa. Você vai ser abençoado. Eu estou profetizando que vai mudar tudo na sua vida a partir de agora. É só por oferta. Com palavras fictícias, enganadoras, ludibriando. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Não fica nada. Vocês vão dar conta disso. E a sua destruição não dorme. Oposição à mentira. Nós vamos ver os efeitos disso
do viver cristão. São anticristos. Esse termo anti, ele significa no lugar de Cristo, contra Cristo. Ou seja, eles estão oferecendo aos seus convertidos um outro evangelho, um outro Cristo, não verdadeiro, e normalmente revelado por anjos. É só ver as seitas que ocorrem por aí. Sempre tem um anjo na jogada. Vem, faz uma revelação e pronto, cria-se aquela religião, aquela seita. Os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, todos nasceram com revelações de anjos. E não baseados na verdade, a palavra de Deus. Negando a Cristo ser Ele o Deus encarnado. O conteúdo da carta é do apóstolo João. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho persistido, meus irmãos, sobre as orientações apostólicas, a tradição apostólica. E em minhas pesquisas eu tenho visto que a oposição à verdade contraria o ensinamento apostólico, trazendo distorções a respeito da autoridade apostólica. Ainda essa semana eu ouvi que o apóstolo Paulo era judaizante. Meu Jesus, nós acabamos de estudar Gálatas. E ele defendeu o cristianismo contra os judaizantes. Precisamos crer na verdade. A verdade é a palavra de Deus. O conteúdo apostólico, ele existe para peneirar a ação do enganador e do anticristo. Então, um cristão verdadeiro, ele deve amar, conhecer, permanecer, usufruir em amor da verdade. Andar na verdade, andar no amor, andar nos mandamentos, e ter uma oposição à mentira. Por causa de quem? Do enganador e do anticristo. Diante disso, nós chegamos diante de 3 perigos que o apóstolo João apresenta. Versículo 8. O perigo de retroceder. Então, 2 João 8. Acautelai-vos de não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O perigo de retroceder. Perder o que já foi obtido. Por quê? Porque os falsos profetas dizem oferecer algo que não temos, quando na realidade tiram algo que já possuímos. Possuímos o conhecimento da verdade, a pregação da verdade. E eles querem distorcer e dirigir para a mentira. Pastor, a verdade ela não está tendo no momento no meio cristão, principalmente, mas ela não está tendo lugar, não está tendo lugar nos lugares, na verdade. E a mentira, ela tem muitas, tem muito acesso. Ela tem muito acesso. Ontem eu estava vendo
pouquinho, que ele estava ajudando, uma profetisa lá em Belo Horizonte, que abriu uma igreja. Uma falsa profetia. Uma falsa profetisa, uma capeta do capeta. Uhum. E ela diz, uma mulher disse que estava com muito problema e tal, doente, não sei o quê. Aí ela falou que a mulher tinha ganhado um lingerie no casamento, e esse lingerie estava fazendo ela ficar doente, que era para ela dar tanto que ela seria curada, né? E ela tem um programa de televisão, quer dizer, um programa de televisão hoje não é Depende do barato. tamanho do cheque, né? É muito caro, uma hora de televisão hoje deve ser uns 100 mil reais, mais ou menos, assim, diário, no mínimo, né? Então a gente vê como é que eles têm essa maneira de tirar dinheiro do povo. Quer ver um pastor que é afamado e seguido por uma multidão? Estevão Hernandes. Uhum. Aquela marcha para Cristo, ele que é o coordenador de tudo isso. Estou indo para São Paulo, ligo o rádio bem alto para não dar sono, procuro uma estação que pegou uma estação de Bragança. Estevão Hernandes falando. E ele falando que o seu cachorrinho está doente, faça um cheque pompudo, coloque debaixo da bandejinha de comida dele que ele vai sarar. E depois você manda o cheque lá para a igreja. Aí sim. Fala isso? Não, é um bandido. Eu uma vez já fui Bandido foi o sentimento que eu tive na hora. Eu pensei comigo, se eu fosse uma autoridade, e agora lá prender esse cara? Eu fui fazer uma arquiteta, fazer um orçamento lá no Osasco, que tem a área do Bradesco, uma área grande do Bradesco, que a central é lá. E do outro lado era da Camargo Correia. O arquiteto me levou e ele foi contando comigo, eu falei que era presbiteriano. Ele falou, rapaz, eu estou na Renascer, que é a igreja deles. Uhum. Mas aí depois eu comecei a falar comigo, eu falei com ele como que era presbiteriano e tal, e ele falou, rapaz, na igreja que eu estou já vai fazer, eu sou um dos cabeças lá. Abaixo do Hernandes, eu sou o terceiro. Ele estava falando, na região dele, regional. Ele falou, mas eu estou sendo insatisfeito porque lá em Sorocaba, eles têm cavalo de 2 milhões, naquela época. Cavalo, né? Cavalo, eles subiam no ar, lá, cavalo de 2 milhões. Aí esse outro tem criação de cavalo lá em Atibaia também. É. Que eu falei. Aí ele falou assim, eu fiquei muito chateado, porque tinha uma senhorinha lá em Sorocaba, uma senhora de idade, aposentada, e ela começou a andar pelas ruas e pegar os idosos e levar para casa dela. Tinha 5 idosos. E ela já não estava aguentando tratar esses idosos. Ele contando para mim. Aí ela foi na igreja e o Hernandes disse que ia fazer uma campanha. Ele disse que arrecadou lá mais 2 milhões. Aí a mulher ficou satisfeita com aquilo, tudo, parece que deu R$1.000, R$2.000 para ela. Ela foi e catou mais dele, levou 20 para casa. Pergunta, não levou um centavo para a mulher. Aí a mulher foi com esses 20 dólares em casa. Exatamente. Como que é o nome? Edir Macedo. Fonte segura. Lá em Jundiaí, quando eu estava em Jundiaí, eles reformando a igreja lá. E mandaram instalar todo o sistema de ar-condicionado. E um dos membros da igreja era muito amigo do rapaz que instalou o ar-condicionado. Daí, o rapaz contou, eu vou contar um negócio para você. O sistema de ar-condicionado foi colocado, teve a posição do ar-condicionado estratégica e a regulagem no máximo do ar quente. Porque na hora que ele fosse fazer a oração poderosa, ele ligava o ar quente no máximo para o pessoal sentir o poder de Deus. É possível. O calor do ar funcionar. Isso. Meus irmãos, nós estamos no meio de lobos vorazes, enganadores, anticristos, e precisamos estar estar em oposição à mentira. E a mentira está deslavada na cara de todo mundo. João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 10. O ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. 12. O mercenário, que é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, não é pastor. Aqui está falando dos anticristos, dos falsos profetas. Não está falando do diabo, não. Está falando dos agentes dele. A quem não pertencem as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quem veio para matar, roubar e destruir? Os anticristos, os falsos profetas. Esses que estão na televisão, esses que estão enganando o povo por aí. Só que nós temos que ser politicamente corretos. Não se difama, não se fala mal de supostos pastores e irmãos que estão na mentira, na cara lavada de todo mundo. O certo vai preso. Se você falar a verdade, você vai preso. Aquele que está enganando. Seja qual preço for, a gente tem que ter lado. Tem que ter lá. Né? Muito bem. Acautelai-vos. Versículo 8. 2 João 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Atenção! Por que a gente está reunido aqui de sexta-feira? Para com esforço compreender, praticar, pregar a verdade. Só que isso pode ser perdido, gente. E além de perdido esse esforço de aprendizado, perde-se também o galardão que é eterno. O prejuízo é grande. Para quem está com a Bíblia de estudo aí, página 1112. Quem estiver precisando de Bíblia de estudo, chegou um lote agora, viu? Na página 1112, nós temos aqui os julgamentos, um quadro de julgamentos. O primeiro, o segundo, o terceiro, de cima para baixo, das obras do cristão. Aqui está falando o quê? Do julgamento das obras do cristão, do tribunal de Cristo. Tá? 2 Coríntios 5,10. Para nós entendermos essa questão de galardão. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Enquanto aqui não está falando de condenação, está falando de premiação para aqueles que agiram segundo o bem. Galardão. Vai haver esse julgamento após o arrebatamento. Eu, você, todos nós vamos passar por esse julgamento. Por meio do corpo da igreja? Oi? Por meio do corpo da igreja? Não, é que aqui por meio do corpo é a igreja, mas não está falando da igreja aqui. Está falando da nossa vida. Enquanto aqui, nesse mundo. Tá? A gente vai ser julgado lá pelas práticas que tivemos aqui. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 5. Está aí falando da ocasião. Tá? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso que nós somos. Ministros.
Ministro, aqui, era o servo da embarcação náutica, a remo. E aquela fila de remos. E o remo inferior, o servo menor que tinha lá, é o ministro. A gente pensa em ministro baseado no ministério que nós vemos político dos ladrões. Não é esse. Ministro é o servo menor. Tá? E dispenseiros. Ou seja, nós somos os servos de Deus nesta terra aqui. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, das nossas vidas, é que cada um seja encontrado fiel. Vivemos em fidelidade. Versículo 3. Todavia a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quanto ao quê? Ao tribunal de Cristo. É lá que vai ser julgado, não é aqui. Não são as pessoas aqui. 4. Porque de nada me argue a consciência. Eu não estou com consciência pesada, é isso que Paulo está dizendo. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor, lá no tribunal de Cristo. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. É Ele que vai julgar. O qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Lá Ele vai tratar, um a um. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, seu galardão. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, como servo aqui nesse mundo. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que ficou, o fundamento é Cristo, esse receberá galardão. Está falando do que nós fizemos aqui. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, e dano eterno. É isso que João está falando. A perda de galardão. Mas esse mesmo será salvo. Não está falando de perda de salvação. Está falando de perda de recompensa. Todavia, como que através do fogo. Que fogo representa julgamento. Então, é o julgamento do tribunal de Cristo. É disso que o nosso texto está falando. Bota para mim lá, versículo 8. 1:8? É, João, 2 João 8. Mas para receberdes completo galardão. Então, nós temos que ter o quê? Cautela. E manter para o galardão o que tem sido feito com esforço. Versículo 9. O perigo de ir além da verdade. Está falando. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ultrapassar. Ultrapassar significa ir longe demais. Passar dos limites definidos. Definidos pelo quê? Pela doutrina. Que doutrina é essa? Volta no versículo 8. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, aos quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Não confessam Jesus Cristo vindo em carne. O texto no versículo 9 diz: esse não tem
O que não confessa Jesus Cristo vindo de carne, esse não tem Deus. O texto é categórico. Ah, mas tem tanta gente boazinha. Será que Deus não... Ele vai salvar. Eu conheço algumas pessoas do Espiritismo que é uma bondade. Enfim. Consulte o seu coração e a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que esse não tem Deus. Esse não tem Deus. É isso aí que você crê. É impossível alguém honrar o pai e dizer que o filho é apenas um homem. E dizer que o filho é apenas uma criatura. Dizer que o Cristo é apenas a encarnação angelical do Miguel. Ou que o Cristo é apenas um espírito evoluído. Tudo isso é do mal. Todas essas afirmações que eu fiz para vocês têm uma religião por trás. É a base fé de uma religião. Seita. Anticristo. Enganador. Não tem Deus. João, capítulo 5, versículo 21. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ah, lá no trono branco, no juízo final, quem vai estar sentado naquele trono? 23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Então aqueles que falam que honram o Pai e não honram o Filho, são do maligno. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Capítulo 8, versículo 24 ainda de João. Por isso, eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, Jesus está falando aqui, se não crermos que Ele é Deus, que Ele é eu sou, morrereis dos vossos pecados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Deixa eu explicar isso para vocês. Pedro, apóstolo Pedro, falando do apóstolo Paulo, e o que Paulo escreve faz parte das escrituras, da palavra de Deus, da verdade. Só que tem muitos ignorantes e instáveis que deturpam os ensinamentos de Paulo. Ah, Paulo era machista. Ah, Paulo estava na carne. Ah, Paulo não era apóstolo. Ah, eu não entendo que Paulo é esse tipo de apóstolo. Cuidado. Cuidado. O apóstolo Paulo é o apóstolo mais atacado. Só que 13 cartas do Novo Testamento ele escreveu. E é escritura. É palavra de Deus. Ah, mas o apóstolo Paulo aqui estava errado. O apóstolo Paulo aqui, ele estava na carne nessa hora. Ele está contraditório. Pessoas ignorantes e instáveis deturpam. Tá? Versículo 17.
Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos de novo. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, os enganadores, os anticristos, descaiais da vossa própria firmeza. Oposição do cristão à mentira. Só que tem perigos. O perigo de ir além da verdade. O cidadão que fala: eu estou profetizando sobre a sua vida. E blá, 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 blá. Aí na lei da escritura. É blá, blá, blá. Vou deixar claro? Blá, blá, blá. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Terceiro perigo. O perigo de ser cúmplice. Vamos lá. Versículo 10. 2 João 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Versículo 11. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Hospitalidade é algo muito importante no cristianismo. É uma das ordens para os cristãos. Isso faz parte do nosso ministério cristão. 2 Pedro 4,9. Segunda Pedro 4,9. 2 Pedro 4,9. 1 Pedro. Então foi 1 Pedro. Vamos ver se é isso aí. Já era 11h30 a hora de serviço. 11h30 da noite, né? É. Eu estudei depois da reunião dos jovens. Isso, é isso mesmo. 1 Pedro. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade fazia parte das pessoas receberem os servos de Deus na sua casa. Mas só que a hora que começaram a se levantar falsos profetas, o povo continuava recebendo os falsos profetas também. E aqui a atenção que está sendo tomada é com referência a isso. Por quê? Receber um falso profeta, da mesma maneira como você recebendo um profeta de Deus, um servo, sendo hospitaleiro, você vai ser abençoado porque você está apoiando a obra de Cristo. Você receber um falso profeta, você está apoiando a obra do anticristo. E quando você faz isso, você dá a impressão que a heresia dessa pessoa é aceitável. Não é tão forte, não. Tem o risco de contaminar-se com essa pessoa, com esse criar vínculo de amizade, de relacionamento. Olha que legal, eu gosto tanto do fulano, mas ele prega heresia. Não, mas ele é bonzinho, mas ele prega heresia. Não, mas quem sabe ele melhora, mas ele prega heresia. Dá referência para o próximo lugar, porque daí o anticristo, o falso profeta, vai sair, vai ficar numa outra casa. Ah, eu estou vindo da casa do fulano. Você pode me receber na sua casa? Ah, você está vindo da casa do fulano? Lógico. Porque está vindo da casa do fulano. Daí você
você pode acontecer o quê? Levar a outra pessoa à destruição. Está lá o anticristo, o falso profeta, na casa do fulano, falando na orelha dele. Acautelai-vos. Não lhe deis as boas-vindas. Não seja cúmplice. Lógico que isso não se aplica a visitas ocasionais, a visitas em geral de parentes, de pessoas sendo evangelizadas. Mas aqui está se referindo àqueles que são propagandistas de seitas, de doutrinas erradas, buscando auxílio financeiro, oferecendo e vendendo suas literaturas na porta aí, que a pessoa convida para entrar em casa. Tá? Recursos para seus projetos filantrópicos, mas eles são inimigos de Cristo. Não recebais em casa. Quer atender um desses na porta? Na calçada, Bíblia na cara dele. É esse o ensinamento. O perigo de ser cúmplice, porque você apoiar esse tipo de coisa é ser cúmplice. É legião da boa vontade ligando no telefone. Ajuda aqui e tal, uma obra, tantas pessoas. Você ajuda, está ajudando o inimigo. Casa espírita, está precisando, não sei o quê. Você vai lá, ajuda. Está sendo cúmplice. Cumplicidade com as obras das trevas. Versículo 11. Porquanto aquele que dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Essa pequena carta de Cristo, ela tem um ensinamento quanto à vida cristã. Você quer ter um cristão de verdade? Quer ser? Ame a verdade, conheça a verdade, permaneça na verdade, usufrua em amor da verdade, ande, viva na verdade, colhe os frutos do Espírito do amor, obedeça os mandamentos de Cristo e se oponha à mentira. Aí você vai viver um pouco de Deus. Tarefa árdua, difícil, precisamos fazer na força e no poder do Senhor. Para a glória dele. Amém. Amém? Amém. Ok, vamos orar. Muito bem. Senhor, agradecemos por esse tempo da sua palavra. Vivemos, Senhor, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, a nossa dependência, o nosso viver, Senhor, totalmente entregue em tuas mãos. Viver um cristianismo genuíno, verdadeiro, que o Senhor nos ajude. Que na força do Senhor possamos crescer na verdade, no conhecimento, permanecer nessa verdade, nos empenharmos em conhecer mais ainda dessa verdade. Que possamos, Senhor, estarmos tendo um viver de acordo com essa verdade. E que possamos, como bons soldados e lavradores do Senhor, teus servos, estarmos nos opondo a toda mentira, porque essa provém do enganador e do anticristo. E que seus agentes possam ser barrados, porque esses desejam matar e roubar e destruir o teu rebanho. Por isso nós oramos em nome de Jesus, o Senhor, que o Senhor nos use. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, o seu Filho, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas,
e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o dia da tua vida. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, posso sentar um segundinho? Eu não tenho ainda uma residência em Lambari para quarta-feira, para a célula.